Organização Mundial da Saúde mostram que tratamentos clínicos e nutricionais não apresentam resultados significativos para alguns casos de obesidade em adultos, e assim muitas pessoas recorrem à cirurgia bariátrica. A adaptação ao pós-operatório é um momento que exige muito cuidado e atenção. O que se deve comer, o quanto se deve comer, e esse é o tema do programa de hoje. Mas antes de falarmos um pouco sobre isso, vamos assistir a história da Caroline Mendes. Meu nome é Caroline, sou fisioterapeuta, operei há 3 anos de cirurgia bariátrica. Eu procurei a cirurgia bariátrica depois de ter tentado fazer várias dietas sem sucesso. A minha cirurgia, o primeiro mês foi um mês muito complicado, mas eu tive apoio de uma equipe médica bem bacana, que era com nutricionista, psicóloga, o clínico e o cirurgião. Os primeiros meses são os meses mais complicados da cirurgia. Foi reaprendendo a comer os alimentos sempre em porções pequenas e mastigando bastante, mais umas 30 vezes cada garfada. Então hoje eu tenho uma dificuldade muito grande em comer alimentos que têm fritura, muito açúcar. Eu sinto mal até hoje, apesar de ter passado já 3 anos da cirurgia. Estou aqui com a professora Elizabeth Queiroz, que é doutoranda em Ciências Nutricionais, e diante do relato da Caroline, te pergunto, a alimentação pós-cirurgia bariátrica é restritiva? É bastante restritiva, Mariana. Aliás, a cirurgia bariátrica é um dos últimos recursos, né, que o indivíduo leva para tentar manter essa perda ponderal, já que foi resistente a tantas outras técnicas e procedimentos. É bastante restritiva, sim, tanto em quantidade quanto em qualidade. A gente precisa muito ter esse acompanhamento nutricional para que não haja qualquer tipo de distúrbio metabólico mais específico. Nós vimos no relato da Caroline que ela mencionou uma equipe que esteve auxiliando nesse momento pós-operatório. Qual a importância do nutricionista nesse momento? Total importância, não desmerecendo qualquer outro tipo de profissional dessa equipe, como cirurgião, como psicólogo, né? Mas o nutricionista ele faz esse acompanhamento com o que ela deve comer, como deve comer, não somente pós a cirurgia, como também pré-cirurgia, para tentar entender bastante o que vai acontecer no organismo dela, uma vez que nós não operamos a cabeça, nós operamos o estômago, ou então se faz a derivação. Então, com isso, o indivíduo ele tem que perceber e tem que ter consciência de que ele precisa ter uma regra alimentar para poder seguir, para que ele não tenha qualquer carência mais específica. Professora, o volume da alimentação no pós-operatório, como que fica? Muito restrito, né? O volume da alimentação no pós-operatório é bastante restrito. Assim como vai evoluindo gradativamente. Inicialmente, no primeiro dia pós-cirurgia, ou o primeiro dia que ele vai começar a se alimentar, essa capacidade gástrica ela fica aproximadamente de 20 a 50 ml. E no primeiro dia, até o primeiro, segundo dia, até o terceiro dia, basicamente, ele tem o direito de ingerir aproximadamente meia xícara de uma líquida restrita. O que é uma líquida restrita? É um consomê, em que você coloca os legumes e algum peito de frango, alguma proteína mais específica, coa e dá nessa quantidade para o indivíduo ingerir, né? Para ele realmente é uma líquida de prova. Posterior a isso, do terceiro dia até a terceira semana aproximadamente, esse volume ele vai aumentando gradativamente, que necessariamente passa de meia xícara até 3/4 de xícara, e essa já é uma líquida completa, como nós podemos exemplificar aqui, que nós temos legumes, né, cozidos com peito de frango e coados, e esse indivíduo ele pode ingerir, assim como também pode ingerir um suco integral de uva, diluído com uma diluição de 1/5, mas tudo e sempre em pequenos volumes, obedecendo essa gradação de volume para que ele possa ingerir. Da terceira semana até a sexta semana, já vai uma evolução para a consistência de uma dieta pastosa, com todos os legumes, as carnes muito bem triturada, muito bem cozida, e também ainda em pequena porção, com aproximadamente de 3/4 de xícara até 1 xícara. A partir daí, da sexta semana em diante,
ela vai ter um aumento também gradativo, e esse aumento gradativo vai chegar até uma xícara inteira de uma dieta mais branda. E com isso ela vai continuando a sua alimentação. Mas tão importante quanto a quantidade que nós vamos dar para o indivíduo, é importante a qualidade do que vai se dar, a concentração do que se vai dar para esse indivíduo. Por que motivo? Porque a concentração é tão importante quanto ou até mais do que a quantidade, mediante os transtornos gastrointestinais que esse indivíduo vai sentir quando ele ingere alimentos muito concentrados. Exemplo, leite condensado que eles usam em bisnaguinha, que é muito concentrado em açúcar. E o que isso pode causar para o indivíduo de uma forma geral? Pode causar sintomatologia clínica característica de indivíduo diabético quando está hipoglicêmico. Há uma diminuição de açúcar no sangue. Além disso, ele começa a ter taquicardia, o coração acelera, sudorese intensa, o suor intenso, uma fraqueza, uma tonteira, e ele tem a sensação de tudo que ocorre para um paciente que retira o estômago, não pela bariátrica, pode ser por uma gastrectomia total ou parcial por um câncer, enfim, mas que é uma retirada do estômago que a gente chama de síndrome de dumping, tecnicamente falando. Então ele se sente tão desconfortável que ele não tem mais vontade de realmente comer daquela forma. E o pior de tudo é quando ele tem o grande perigo de reganho de peso. E isso daí é uma coisa que incomoda muito e vai contribuir para o insucesso da cirurgia, uma vez que é tão restritiva e tão cruel em determinadas situações. É verdade, professora. E como você falou, é uma mudança muito grande, né? E por ter essa mudança tão grande, existe algum tipo de suplementação no pós-operatório que possa ser feita? Para a vida inteira. Existe sim, é uma mudança muito grande. Esse indivíduo é um indivíduo que ele, por qualquer tipo de cirurgia, nós temos cirurgias que são restritivas, nós temos cirurgias que são mistas e temos cirurgias que suportam só volumes menores e associado não só a volumes menores, como também o que a gente chama de desabsorção. O indivíduo ele não consegue absorver aquilo que ele come, então ele normalmente, uma característica disso é uma diarreia, então ele tende muito à desnutrição. E como ele retira o estômago, ele não tem um fator que é importante para a absorção de vitamina B12, de ferro, enfim, ele vai ter que a vida inteira fazer suplementação de ferro, de vitamina B12, ácido fólico, de vitamina D, cálcio, potássio, magnésio e dentre outros micronutrientes, tanto vitaminas quanto minerais, que com certeza vai fazer falta para a vida inteira. E além disso a proteína, porque a proteína ela é vital para isso, mas ele não suporta a grande quantidade de proteína, aproximadamente em torno de 60 gramas, dá o que isso? Meia porção? Metade da minha palma da mão? Então, por quê? Porque ele não tem essa capacidade dessa digestão, mas ele precisa dessa proteína. Uma das características que ele apresenta, clínicas e físicas, seria o que a gente chama de alopécia, que é a queda de cabelo que posteriormente volta. Então, ele tem a tendência de apresentar uma desnutrição energética por conta da energia de uma forma geral, que já vai ser mais restrita, com uma desnutrição proteica, que é péssimo, porque vai estar associada diretamente com a imunidade desse indivíduo, que já vai ficando cada vez mais baixa. Qual seria uma forma de prevenir para que essa pessoa não volte a se tornar obesa? Sim, acompanhamento completo e total. E mais uma vez, aquilo que eu falei no comecinho, e como a nossa entrevistada, ela mostra pra gente que ela se sente mal até hoje, mesmo após 3 anos de cirurgia, e isso vai acontecer se ela não seguir rigidamente um tratamento nutricional mais específico, porque não tem jeito, você não operou a cabeça, você operou o estômago, com derivação ou não, mas você operou o estômago. E com isso a gente sabe que se não houver um segmento nutricional apropriado, assim como toda a equipe médica e cirúrgica e também psicológica, mas eu também chamo bastante atenção, não só isso, para que ela tenha um apoio também do familiar. É muito importante que a família também esteja engajada nesse tratamento, que vai perfeitamente refletir no sucesso dessa cirurgia, que é uma cirurgia tão restritiva. É verdade. Professora, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que esses esclarecimentos, das dúvidas que a maioria das pessoas tem, vão ser muito importantes agora no momento de uma cirurgia tão complicada quanto a cirurgia bariátrica. Mariana, eu que agradeço muito e eu estou aqui à inteira disposição a cada momento que vocês precisarem. É um grande prazer.
E não deixe de acessar o blog da TV Uva para conferir todas as receitas apresentadas aqui no programa. Por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau!